Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Depois de Zuma acionar a justiça para tomar Samir de Candinho, a mau caráter ficará toda feliz com seu plano dando certo. Ela acredita que venceu, que enfim arrancou o menino dos braços de quem o ama. Mas essa história não termina aí. Candinho não está sozinho. E pouco a pouco, o jogo começa a virar. O delegado observa tudo em silêncio, o semblante sério, mas o olhar atento. Ele percebe a maldade escondida por trás das palavras de Zuma. E mesmo limitado pela lei, deixa claro que Candinho tem o seu apoio. As crianças também entram nessa disputa. Elas se unem por Samir. Protegem, defendem. E fazem Zuma sentir pela primeira vez o peso da própria crueldade. Mas o capítulo guarda ainda um choque maior. Sandra decide parar de fingir. A máscara da baronesa cai. Diante de Candinho, em uma cena sombria, ela revela quem realmente é. O olhar frio, a voz dura. E todos ficam impressionados com o que ela é capaz de fazer com o próprio primo. Enquanto isso, Zuma apresenta seus documentos ao delegado. Exige ajuda. Exige Samir. Num primeiro momento, a lei fala mais alto. A maternidade adotiva é reconhecida. Zuma sorri. Ansiosa. Ela já se sente vencedora. Pouco depois, diante de todos, vem o anúncio final. Zuma ficará com Samir. O chão parece desaparecer sob os pés de Candinho. Não há saída. Não há escolha. Ele precisa deixar o filho ir embora. Uma cena dilacerante. Uma união construída ao longo de tantos anos, destruída em segundos. Samir se aproxima do pai, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não quero ir embora, papai. Não quero ir com a dona Zuma para a casa dos anjos. Candinho se agacha, a voz embargada. Eu sei, meu menino. O coração do teu pai tá em pedacinhos. Tô triste por demais com tudo isso. Ele se levanta, encarando Zuma. Dona Zuma, de todas as maldades que a senhora já fez, essa é a pior de todas. Ela reage, fingindo indignação. Só estou pedindo o que é meu por direito. Você nunca pensou em mim, Candinho. O menino estava comigo. Você levou ele embora sem dar satisfação nenhuma. Ela se coloca como vítima. Provoca. Inflama o ambiente. O delegado interfere. Vamos acelerar o processo. O menino precisa ir com a dona Zuma. Candinho quase perde as forças. Ô, seu delegado, o senhor não pode fazer isso comigo. É triste demais um pai ter que deixar o filho ir embora. O homem suspira. Baixa o tom. Sinto muito, Candinho. Não sou eu quem decide. A juíza determinou. E a lei precisa ser cumprida. Não resta alternativa. Samir precisa ir embora com a mau caráter. Todos ao redor ficam em choque, incrédulos diante de uma das maiores injustiças da novela. Antes de sair, o delegado se aproxima de Candinho. Eu sei do seu bom coração. Sei que vocês são pessoas de bem. Espero que encontrem uma forma de reverter essa decisão. No que depender de mim, conte comigo. Candinho agradece. Mas a frustração é maior que qualquer palavra. Ao lado dos amigos, ele desabafa, sem conseguir conter a dor. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Como a dona Zuma teve coragem de fazer isso comigo? E com o meu menino? Candinho mal consegue terminar a frase. A voz falha, os olhos marejados denunciam a dor que ele tenta segurar.
Dita se aproxima, indignada. É maldade por demais. Nunca vi uma coisa dessas. A dona Zuma precisa pagar por tudo o que está fazendo com a nossa família. Araújo chega mais perto, fala firme, tentando dar força. Olha, Candinho, sua família e seus amigos estão aqui. Todos acreditamos em você. E eu vou me esforçar ao máximo para virar esse jogo, tá bom? Nós não vamos te abandonar. Os amigos cercam Candinho, tentam amparar, mas nada diminui a dor daquele momento. Ele ainda precisa lidar com essa maldade pela primeira vez. O que Candinho nem imagina é que esse jogo vai mudar, e de um jeito completamente inesperado. Na cena seguinte, Zuma chega à Casa dos Anjos, confiante, sorridente, mas o clima é outro. As crianças que já estavam contra ela ficam ainda mais revoltadas ao ver Samir ali. Zuma entra triunfante. Finalmente consegui meu filho de volta. Samir, a sua mãe tá tão feliz. Vem cá, me dá um abraço. O menino se afasta, o olhar firme, a voz machucada. Eu não vou te abraçar nunca mais, dona Zuma. A senhora me tirou do meu pai. Sabe que o meu sonho era encontrar ele. Samir corre para perto dos amigos, busca proteção, busca acolhimento. Zuma se irrita, mas disfarça. Tudo bem, seu ingrato. Um dia você vai entender. Tudo isso é por amor. Não se esqueça que fui eu quem te criou. Ela joga na cara do menino tudo o que diz ter feito por ele, como se isso justificasse a dor. Zenaide tenta intervir. Patroinha, tá vendo? Não acha que passamos do ponto? O Samir não quer ficar aqui. Vamos devolver ele pro Candinho. Zuma explode. Você ficou maluca? Olha tudo que eu tive que fazer para pegar esse menino de volta. Nunca que eu vou devolver. Ela respira fundo e completa, venenosa. Se o Candinho quiser ver o Samir de novo, vai ter que se rastejar para mim. Quem sabe agora ele larga aquela caipira de vez e vem formar uma família comigo. Zenaide fica irritada. Mais uma sandice, mais uma crueldade. Enquanto isso, as crianças tentam consolar Samir. Simba se aproxima, cabisbaixo. Me desculpa, Samir. Eu tentei te ajudar, mas não deu certo. Jasmine completa com firmeza. Você não tem culpa de nada, Simba. A culpa é da dona Zuma. Foi ela que fez essa maldade com o Samir. O menino desabafa, com a voz trêmula. Eu ainda não acredito. Procurei meu pai por tanto tempo. Quando finalmente encontro, a dona Zuma tira ele de mim de novo. Ele respira fundo. Eu sempre gostei dela, mas depois do que ela fez, eu não sei mais. Os amigos o abraçam. Tentam passar força. Simba comenta, preocupado. O Candinho deve estar muito triste. Não queria ver meu amigo assim. Samir enxuga as lágrimas. Ergue a cabeça. Mas eu confio no meu pai. Ele e o Policarpo vão aparecer para me salvar. Disso eu tenho certeza. A voz de Samir sai firme, cheia de esperança. As crianças se entreolham e fazem uma promessa silenciosa. Elas vão ajudar, vão lutar, vão desbancar Zuma, depois de tanta maldade. Mais tarde, Candinho tenta se recompor. A dor ainda é recente. O vazio, insuportável. O amigo de Policarpo percebe, mas também guarda uma novidade importante. Enquanto Zuma espalha a crueldade, outra bomba está prestes a explodir. Sandra decide que não vai mais fingir e tomará a decisão mais perigosa de todas: se revelar para Candinho, em um dos embates mais chocantes da novela. Antes disso, Dita permanece ao lado de Candinho, em silêncio, oferecendo o que ele mais precisa naquele momento: presença. Não demora muito, Lorival aparece. O olhar sério, o tom preocupado. Será que a gente pode conversar, Dita? Ela responde com carinho. Claro que sim, Lorival. Eu tô aqui com Candinho, mas pode falar. Ele se aproxima, escolhendo bem as palavras. Eu sei da grande injustiça que a dona Zuma cometeu.
E você e o Candinho podem contar comigo para tudo. Mas eu preciso falar como amigo. E também como seu empresário. Dita sente o peso da conversa chegando. A gente precisa tomar uma decisão sobre o seu futuro. Ela hesita. Lorival, eu não sei se essa é a melhor hora. O Candinho tá tão triste. O Samir foi embora. Ele precisa de mim agora. Lorival respira fundo e insiste. Eu entendo, Dita. De verdade. Mas temos contratos. A carreira da Doris River tá voando. Ele se anima. Essa é a sua chance. A chance de finalmente brilhar. De realizar o seu grande sonho. A pressão aumenta. Essas oportunidades passam rápido. Se você não pegar esse bonde agora, ele pode nunca mais voltar. Dita fica em silêncio. Dividida. De um lado, o sonho da música. O futuro que sempre quis. Do outro, Candinho. A dor dele. As perdas que ainda sangram. Eu preciso pensar. Depois a gente conversa, Lorival. Ele assente. Frustrado. Mais uma vez percebe que Dita não tem olhos para ele. Candinho nota o clima. O que foi? Dita sorri, tentando disfarçar. O Lorival estava falando da minha carreira. Mas isso fica para outra hora. Ela segura a mão dele. Agora eu quero ficar do seu ladinho. E nós vamos atrás do seu menino. O tom muda. Fica firme. A dona Zuma vai pagar caro pelo que fez com você. Ela o abraça. Promete ficar ali. Pelo tempo que for preciso. Enquanto isso, Sandra anda de um lado para o outro. Inquieta. O olhar distante. Algo está prestes a acontecer. Ernesto se aproxima. Desconfiado. Posso saber o que você está tramando? Quando você fica assim, quieta, olhando para o nada, nunca vem coisa boa. Sandra responde, pensativa. Eu estava pensando em algumas coisas, Ernesto. Já faz tempo que eu vivo como uma baronesa. Ela faz uma pausa. O olhar fica sombrio. E também naquele dia. O dia em que eu forjei a minha morte. Afinal, para todo mundo, a Sandra morreu. Você não acha que já tá na hora de revelar a minha verdadeira identidade? Ernesto se irrita na mesma hora. O semblante muda. A voz sobe. Pra quê, Sandra? Pra que você quer fazer uma loucura dessas? Ele tenta fazê-la enxergar a realidade. A nossa vida não tá maravilhosa? Você vive como uma baronesa. Todo mundo te admira. Estamos conquistando tudo o que sempre quisemos. Ele se anima e continua. Em breve aquela fábrica de biscoitos vai estar nas suas mãos, exatamente como você planejou. Mas o tom muda. Fica mais duro. E o caipira tá afundando cada vez mais. Não acha que isso já é o suficiente? Ernesto se aproxima, preocupado. Isso é arriscado demais, Sandra. Você ainda é uma criminosa foragida. Forjar a própria morte só piora tudo. Ele tenta convencê-la. Desiste dessa ideia. Vai ser uma péssima decisão para o nosso futuro. Mas Sandra não escuta. O olhar dela não vacila. A decisão já foi tomada. Mais uma vez, ela ignora os conselhos do marido. Sandra quer se revelar. Quer olhar Candinho nos olhos e surpreendê-lo. Tudo começa quando Candinho, ainda devastado por ter entregue Samir a Zuma, fica sozinho perto da fábrica de biscoitos. A noite cai. O silêncio pesa. Ele caminha lentamente pelo local, o pensamento distante. Pensa no filho, na mãe, no rumo que a vida tomou. Ao lado de Policarpo, ele desabafa. Eu sei que tudo de ruim na vida da gente é para melhorar, mas quando é que esse sofrimento vai acabar, rapaz? De repente, Policarpo rosna com força, um rosnado estranho, intenso. Candinho se assusta. Que foi, Policarpo? Tem alguém aí? Ele se vira e congela. Diante dele, Sandra surge das sombras. A aparência é macabra, o olhar, frio. Eu tava querendo falar com você, Candinho. O coração dele dispara. Minha Nossa Senhora, é você, Sandra. Ali,
Não resta mais dúvida. A prima esteve viva esse tempo todo. Sandra encara Candinho, sem máscara, sem fingimento. Fica claro que ela voltou para destruí-lo mais uma vez. A novela entra numa disputa decisiva e Candinho terá que encontrar forças para fazê-la pagar por todos os crimes. Enquanto isso, outro caminho começa a se abrir. O detetive Sabiá segue investigando o crime cometido por Ernesto contra Estela, cada passo, cada detalhe. Ao lado de Zemind, ele ganha uma aliada importante, alguém disposta a ajudar. Sabiá busca provas, algo que confirme o que aconteceu na represa e que pode finalmente derrubar os maus caráter. E falando em Estela, a vida dela começa a mudar mais uma vez. Depois que Anabela tira uma fotografia de Celso ao lado da própria mãe, não demora para Túlio encontrar as imagens. O choque é imediato. As fotos são suficientes para criar um novo mal-estar, uma nova tensão. Tudo acontece após mais uma visita de Túlio, quando o médico aparece para ver a noiva. E percebe que nem tudo é o que parece. Durante uma conversa breve entre Túlio e Estela, Anabela surge no local. O semblante fechado, o olhar carregado de irritação, principalmente ao ver Túlio ali, mais uma vez, dentro de sua casa. Ele tenta se aproximar. Anabela, deixa eu falar com você. Mas a resposta vem fria, ríspida, cortante. A menina mal olha para ele, responde de forma seca e se afasta. Túlio sente o golpe. Percebe, mais uma vez, que não é aceito, de jeito nenhum. O clima fica pesado. Tentando aliviar a tensão, Estela fala com cuidado. As coisas vão se resolver, Túlio. Se nem eu, como mãe, tô conseguindo agradar a Anabela, quem dirá você, como meu futuro marido? Ela suspira. Para ela, eu devia ficar com o Celso. E ela também não aceita bem a verdade sobre a minha maternidade. Túlio escuta. Respira fundo. Eu tô sendo paciente, Estela. De verdade. Mas essa paciência tem limite. Pouco depois, ainda ao lado dela, Túlio acaba vendo as fotos no celular. As imagens tiradas por Anabela. Ele paralisa. Peraí, que fotos são essas? Estela arregala os olhos. Minha Nossa Senhora, sou eu, como Celso. Quando foi que a Anabela tirou isso? O tom de Túlio muda. Fica duro. Olha, Estela, eu não tenho sangue de barata. Ele encara a noiva. Me diz uma coisa, você quer voltar com o Celso? É isso que tá acontecendo? Estela fica em choque. O coração dispara. Ela percebe, naquele instante, que a atitude de Anabela criou um problema enorme. Um mal-entendido perigoso. Não é nada disso. Mas explicar não será fácil. O que Túlio não sabe é que Estela não sente absolutamente nada por Celso. Ele só se aproxima porque sabe de um segredo pesado. Um segredo que pode destruir tudo. Celso sabe que Ernesto é o verdadeiro pai de Anabela. E Estela ainda não contou essa verdade para Túlio. Essa revelação está prestes a vir à tona. E quando vier, vai causar mais um abalo. Porque Túlio não vai aceitar saber que Celso descobriu esse segredo antes dele. O noivado entra em crise, mais uma vez. Com tantos problemas cercando a vida de Estela, fica claro que o relacionamento dos dois está longe de viver um bom momento. E por hoje, é isso. Deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder as novidades da sua novela favorita. Você não acha que já tá na hora de revelar a minha verdadeira identidade? Ernesto se irrita na mesma hora. O semblante muda. A voz sobe. Pra quê, Sandra? Pra que você quer fazer uma loucura dessas? Ele tenta fazê-la enxergar a realidade. A nossa vida não tá maravilhosa? Você vive como uma baronesa. Todo mundo te admira. Estamos conquistando tudo o que sempre quisemos. Ele se anima e continua. Em breve aquela fábrica de biscoitos vai estar nas suas mãos, exatamente como você planejou. Mas o tom muda, fica mais duro. E o caipira tá afundando cada vez mais. Não acha que isso já é o suficiente? Ernesto se aproxima, preocupado. Isso é arriscado demais, Sandra. Você ainda é uma criminosa foragida. Forjar a própria morte só piora tudo. Ele tenta convencê-la. Desiste dessa ideia. Vai ser uma péssima decisão para o nosso futuro.
Mas Sandra não escuta. O olhar dela não vacila. A decisão já foi tomada. Mais uma vez, ela ignora os conselhos do marido. Sandra quer se revelar. Quer olhar Candinho nos olhos e surpreendê-lo. Tudo começa quando Candinho, ainda devastado por ter entregue Samir a Azuma, fica sozinho perto da fábrica de biscoitos. A noite cai. O silêncio pesa. Ele caminha lentamente pelo local, o pensamento distante. Pensa no filho, na mãe, no rumo que a vida tomou. Ao lado de Policarpo, ele desabafa. Eu sei que tudo de ruim na vida da gente é pra melhorar, mas quando é que esse sofrimento vai acabar, rapaz? De repente, Policarpo rosna com força, um rosnado estranho, intenso. Candinho se assusta. Que foi, Policarpo? Tem alguém aí? Ele se vira e congela. Diante dele, Sandra surge das sombras. A aparência é macabra, o olhar, frio. Eu tava querendo falar com você, Candinho. O coração dele dispara. Minha Nossa Senhora, é você, Sandra. Ali, não resta mais dúvida. A prima esteve viva esse tempo todo. Sandra encara Candinho, sem máscara, sem fingimento. Fica claro que ela voltou para destruí-lo mais uma vez. A novela entra numa disputa decisiva e Candinho terá que encontrar forças para fazê-la pagar por todos os crimes. Enquanto isso, outro caminho começa a se abrir. O detetive Sabiá segue investigando o crime cometido por Ernesto contra Estela, cada passo, cada detalhe. Ao lado de Zemind, ele ganha uma aliada importante, alguém disposta a ajudar. Sabiá busca provas, algo que confirme o que aconteceu na represa e que pode finalmente derrubar os maus caráter. E falando em Estela, a vida dela começa a mudar mais uma vez. Depois que Anabela tira uma fotografia de Celso ao lado da própria mãe, não demora para Túlio encontrar as imagens. O choque é imediato. As fotos são suficientes para criar um novo mal-estar, uma nova tensão. Tudo acontece após mais uma visita de Túlio, quando o médico aparece para ver a noiva e percebe que nem tudo é o que parece. Durante uma conversa breve entre Túlio e Estela, Anabela surge no local. O semblante fechado, o olhar carregado de irritação, principalmente ao ver Túlio ali, mais uma vez, dentro de sua casa. Ele tenta se aproximar. Anabela, deixa eu falar com você. Mas a resposta vem fria, ríspida, cortante. A menina mal olha para ele, responde de forma seca e se afasta. Túlio sente o golpe. Percebe, mais uma vez, que não é aceito, de jeito nenhum. O clima fica pesado. Tentando aliviar a tensão, Estela fala com cuidado. As coisas vão se resolver, Túlio. Se nem eu, como mãe, tô conseguindo agradar a Anabela, quem dirá você, como meu futuro marido? Ela suspira. Para ela, eu devia ficar com o Celso. E ela também não aceita bem a verdade sobre a minha maternidade. Túlio escuta. Respira fundo. Eu tô sendo paciente, Estela. De verdade. Mas essa paciência tem limite. Pouco depois, ainda ao lado dela, Túlio acaba vendo as fotos no celular. As imagens tiradas por Anabela. Ele paralisa. Peraí, que fotos são essas? Estela arregala os olhos. Minha Nossa Senhora, sou eu, como Celso. Quando foi que a Anabela tirou isso? O tom de Túlio muda. Fica duro. Olha, Estela, eu não tenho sangue de barata. Ele encara a noiva. Me diz uma coisa, você quer voltar com o Celso? É isso que tá acontecendo? Estela fica em choque. O coração dispara. Ela percebe, naquele instante, que a atitude de Anabela criou um problema enorme. Um mal-entendido perigoso. Não é nada disso. Mas explicar não será fácil. O que Túlio não sabe é que Estela não sente absolutamente nada por Celso. Ele só se aproxima porque sabe de um segredo pesado. Um segredo que pode destruir tudo. Celso sabe que Ernesto é o verdadeiro pai de Anabela. E Estela ainda não contou essa verdade para Túlio. Essa revelação está prestes a vir à tona. E quando vier, vai causar mais um abalo. Porque Túlio não vai aceitar saber que Celso descobriu esse segredo antes dele. O noivado entra em crise, mais uma vez.
Com tantos problemas cercando a vida de Stella, fica claro que o relacionamento dos dois está longe de viver um bom momento. E por hoje, é isso. Deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder as novidades da sua novela favorita.